Esta é uma aula de processamento eletrônico de energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle aos alunos matriculados e também na página e no canal YouTube do professor. Esta é a segunda aula sobre componentes eletrônicos, onde falaremos sobre diodos e tiristores. Então, reforçamos que o conhecimento sobre componentes eletrônicos é essencial para compreender e projetar circuitos eletrônicos e elétricos também. Os semicondutores têm evoluído ao longo dos últimos anos, especialmente do século passado para cá, e atualmente os componentes que têm maior velocidade, ou seja, que são mais rápidos e, portanto, podem trabalhar em frequências mais altas, são os MOSFETs. Recentemente temos também a integração dos transistores com nitreto de galho, ou GaN, que são mais rápidos ainda que os MOSFETs. Então esta figura ela mostra que em termos de frequência no eixo X, o MOSFET é o componente que pode atingir então as mais altas frequências, enquanto os transistores bipolares e IGBTs ficam numa faixa mais intermediária, e os tiristores então e diodos operam em frequências mais baixas, mas com potências consideravelmente mais altas. Então, o diodo semicondutor ele é um componente não linear que tem dois terminais, um anodo e um catodo, sendo unidirecional em corrente e bidirecional em tensão, no sentido de que ele tem duas regiões de operação, uma chamada região direta, em que ele entrará em condução em uma tensão aproximadamente da ordem de 0,7 volts. Esse valor ele é um ponto da curva, então ele não é um valor absoluto, ele é apenas um dos valores dessa curva na região direta, sendo que a condução se inicia em torno de 0,3 a 0,4 volts, já começa a circular uma pequena corrente no diodo. Na outra região, chamada de região reversa, ele então tem uma tensão específica, que pode ser definida pelo projetista e comprado então o diodo adequado para aquela região, que é chamada de tensão reversa repetitiva máxima. Esta tensão normalmente é mais alta do que 0,7 volts, então é muito comum ser de 100 volts até 1000, por exemplo, e normalmente nós não permitimos que o circuito faça ou imponha uma tensão sobre o diodo que atinja este valor, para que ele não entre em condução na região reversa. Caso ele entre em condução na região reversa, a princípio não haveria problema, desde que a temperatura no diodo fosse mantida baixa. Muitas vezes o circuito não vai limitar a corrente na região reversa, e aí o diodo então poderia ser danificado, por isso que se evita que ele entre em condução na sua região reversa. O diodo Zener é um componente projetado justamente para operar naquela região, então de fato utilizamos o diodo Zener operando sempre na região reversa. O diodo então semicondutor é formado a partir da união de dois materiais, um do tipo P e um do tipo N, por isso é chamado de diodo de junção. Existem outras tecnologias também, mas esse é o diodo mais comum que a gente utiliza atualmente, sendo então de silício. As principais características de um diodo são a sua corrente média, que é a corrente que ele irá conduzir então continuamente, o seu valor máximo de corrente que ele suporta repetidamente, então é muito comum um diodo para 1 ampere ter, por exemplo, uma corrente máxima de 2 amperes, ou seja, com o dobro do valor. É o caso deste diodo mostrado aí, que então tem uma corrente média de 1 ampere, ok? E tensões, então, normalmente eu tenho uma família de diodos, neste caso é a série um N4000, que vai de 50 volts até 1000 volts, sendo 50 volts o 4001 e o 4007, então, para 1000 volts. Então, esta é a tensão reversa repetitiva máxima que o diodo irá suportar. A sua corrente média, então, é de 1 ampere, sendo que a corrente máxima que ele suporta, mas de maneira não repetitiva, neste caso pode ser de 30 amperes, por exemplo. Então este diodo
ele suporta picos de 30 a 35 ou 45 amperes, dependendo do tempo de duração. Se for 1 milissegundo, ele suporta uma corrente de 45 amperes. Que situação é essa? Por exemplo, a partida de uma fonte, quando se está carregando os capacitores pela primeira vez. Então isso ocorre apenas no momento que se conecta a fonte na rede, não ocorre repetidamente. Ok? Então esta é a corrente que ele suporta por um intervalo de tempo pequeno. Após quanto tempo eu posso aplicar de novo um surto de corrente, ou seja, uma corrente tão elevada? Após ele voltar à temperatura normal de funcionamento. Então, quando se aplicar esta corrente alta, ele vai aquecer, e aí tem que se dar então o tempo para que ele volte à temperatura normal de operação. Por isso vai depender do projeto, se tem ventilação forçada, ou não tem, se ele está dentro de um gabinete pequeno e fechado, ou se ele está em um ambiente que permite a circulação de ar. Então são os fatores térmicos que vão afetar as características elétricas limitantes dele nesse caso, ok? Tem outras características que aparecem aí, como temperatura máxima de operação, que se utiliza então lá na parte de projeto ou cálculo térmico desse componente. Também aparece aí a queda de tensão direta, que neste diodo é de 1.1 volt, então vejam que não é 0,7, é 1.1, ok? Então essas são as principais características que prestamos atenção na hora de escolher um diodo. Uma característica bem importante que talvez vocês não tenham estudado nos seus cursos de graduação ou de tecnologia ou técnicos é a comutação dos diodos. Então, um diodo ele entra em condução quando a tensão direta sobre ele for maior do que a tensão da barreira de potencial, que a gente costuma dizer 0,7, mas ele bloqueia quando a corrente no diodo zerar, e não quando eu aplicar uma tensão reversa. Então, não basta o diodo ser polarizado reversamente, isso não é suficiente para provocar o bloqueio. O bloqueio irá ocorrer quando a corrente no dispositivo se tornar igual a zero. E quando ele bloqueia, ocorre um fenômeno chamado recuperação reversa. Que fenômeno é esse? Então, quando o diodo está conduzindo, olhem para o circuito superior do lado esquerdo. O diodo está funcionando como um diodo de roda livre. Nós temos um indutor de grande valor que vai se comportar então como uma fonte de corrente. Lembram da aula anterior? O indutor tem inércia de corrente, ele armazena energia no campo magnético. Então ele vai fazer com que a corrente permaneça circulando nesse diodo e caia muito lentamente. Vamos pensar aqui em tempos de comutação da ordem de nanosegundos, então um período de alguns microsegundos, ok? Então esta corrente não cai e se mantém praticamente constante. No gráfico nós olhamos então para aquela parte que é uma reta na corrente. Esta corrente está circulando pelo diodo em roda livre. Portanto, a queda de tensão no diodo será a sua tensão direta, da ordem de 0,7 a 1 volt e pouco. E quando nós fecharmos a chave, então na próxima etapa de operação, o que tem que ocorrer? O reposicionamento dos portadores de carga na junção do diodo, ou seja, a tensão que tinha uma polaridade de mais no anodo e menos no catodo, então no nosso circuito aqui o mais é embaixo e o menos em cima, da ordem de 0,7 a 1 volt, ela terá que inverter de polaridade e assumir a tensão da fonte E. Portanto, essa reconfiguração de cargas faz com que circule uma corrente no sentido reverso. Esta corrente circula então pela chave, pela fonte, pelo indutor, pela indutância parasita, que é o indutor L1, e pelo diodo. Então esta corrente é chamada de corrente de recuperação reversa, é uma corrente negativa que ocorre apenas durante a reconfiguração das cargas ou dos portadores de cargas na junção durante o bloqueio do diodo. Então a derivada ela depende daquela indutância parasita, que pode ser em virtude da trilha, por exemplo, da placa de circuito impresso, e o pico desta recuperação reversa depende da tecnologia do diodo e da energia, digamos, armazenada. Ele também pode ser interpretado como uma capacitância que armazena energia. Isto é apenas uma
forma de entender o circuito, ok? Então, durante aquele tempo entre T1 e T3, tem-se a recuperação reversa, que faz então com que circule uma corrente negativa no circuito. Esta recuperação reversa pode provocar uma corrente tão alta a ponto de danificar os componentes do circuito. Então, em eletrônica de potência, este fenômeno tem que ser levado em conta. Em eletrônica de sinais ou circuitos convencionais, não se leva esse fenômeno em consideração. Então, talvez vocês não tenham ouvido falar desse efeito que ocorre quando o diodo está bloqueando. Então, a derivada depende das indutâncias parasitas do circuito, e o tempo depende da tecnologia do diodo, e o valor da corrente depende daquela característica então, de fabricação e da própria derivada. Então, são os elementos que farão e darão o comportamento dessa recuperação reversa no diodo. Deste modo, foram desenvolvidas então tecnologias que permitem classificar os diodos conforme a sua recuperação reversa. Então, o diodo de recuperação padrão, que vai ser utilizado então na maioria dos circuitos retificadores e eletrônica de sinais, por exemplo, ele tem recuperação padrão, ele não tem nenhuma característica diferenciada em termos de recuperação reversa. Já existe também uma categoria chamada de recuperação suave, que vai então minimizar o efeito da recuperação, só que vai aumentar o tempo de comutação. Então eu levo mais tempo para comutar, mas eu tenho uma minimização na corrente de pico de recuperação reversa. Por sua vez, os de recuperação rápida, eles terão então um tempo de comutação muito pequeno, mas o pico pode inclusive aumentar. Então eles são diodos rápidos, mas não minimizam o efeito da recuperação reversa. E atualmente utilizam-se diodos de carbeto de silício, que é a tecnologia mais recente em termos de diodos semicondutores, que são componentes então que minimizam o efeito, ou praticamente eliminam o efeito da recuperação reversa. Então os diodos de silicon carbide, eles eliminam o efeito da recuperação reversa ou praticamente tornam ele desprezível. Então naquela imagem que é uma aquisição de osciloscópio, percebe-se a diferença entre um diodo de silício convencional e um diodo de silício silicon carbide. Então a diferença em termos de pico de recuperação reversa é significativa. Neste sentido, o que isso provoca em termos práticos, então, em um circuito eletrônico? Se eu não tenho a recuperação reversa, eu tenho menos perdas de comutação, porque esta recuperação reversa provoca inclusive perdas nos transistores também. Então, como eu consigo diminuir as perdas de comutação, eu posso aumentar a frequência de comutação. E aumentando a frequência de comutação, eu posso diminuir o volume. Então aqui mostram-se duas fontes, uma que opera em 80 kHz de frequência de comutação e a outra que opera em 200 kHz, onde se percebe a diferença de volume naquela em que foi aumentada a frequência. Isso graças então ao uso de diodos silicon carbide. É lógico que isso tem um custo, né? Esse diodo é mais caro, mas o efeito de redução de volume pode compensar o aumento de custo que se teve com o diodo. Então pode ser que vale a pena fazer esta substituição. As perdas em um diodo, então, por condução, basicamente são a sua tensão direta vezes a corrente média. Não é muito comum levarmos em conta a resistência interna, porque não é todo fabricante que traz a resistência interna do diodo. Então, o mais comum é a tensão direta vezes a corrente média. Já as perdas por comutação têm então as equações dadas aí para a entrada em condução e para o bloqueio. Então vejam que o bloqueio depende totalmente da energia de recuperação reversa, aquele QRR é a energia de recuperação reversa do diodo. Já os tiristores, então, são componentes que permitem controlar a entrada em condução. O diodo é um elemento que não tem controle, ele entra em condução quando polarizado diretamente
e bloqueia quando a corrente nele zera. Já o tiristor é um elemento que pode ter um terminal de controle chamado de gatilho, e com isso então eu posso construir SCRs, que são retificadores controlados de silício, que permitem que eu controle o instante em que ele entra em condução. Então com isso eu posso controlar, por exemplo, o ângulo de disparo e com isso então controlar a tensão de saída de uma fonte, por exemplo. Ou se for o triac, que opera então com tensão alternada, ou seja, consegue conduzir corrente nos dois sentidos, eu posso fazer então controle de potência, por exemplo, de um chuveiro ou de um ferro de soldar e assim por diante. Então, como esses elementos têm um terminal de controle, eu posso utilizar isso para controlar, né, a potência do circuito ou alguma outra variável de interesse. Tá? Tiristor, então, é uma família de componentes que tem SCR, triac, diac e outros componentes também. O comportamento dele é idêntico ao diodo, com a exceção de que para entrar em condução eu preciso aplicar uma corrente no gatilho. Esta corrente é da ordem de alguns miliamperes, e como o diodo é um elemento que bloqueia quando a corrente zera, então o tiristor tem também o mesmo comportamento, ou seja, eu disparo ele aplicando uma corrente no gatilho, mas eu posso retirar essa corrente e ele continua em condução até a corrente zerar. Eu não preciso manter o gatilho depois que ele entra em condução, ok? Na próxima parte, então, desta sequência de aulas, falaremos dos transistores, abordando, então, o transistor bipolar de junção, o MOSFET e o IGBT. Então, agradecemos pela atenção e aguardamos vocês na sequência desta aula.